Fala, galerinha do Chat Podcast, sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite. Começando mais um programa Chat Podcast. Hoje nós vamos falar sobre música, que é um dos temas que a gente mais gosta de falar aqui no nosso programa. Música, entretenimento, cultura. E para falar um pouquinho desse assunto, nosso convidado de hoje, Carlos Cesário. Seja muito bem-vindo ao Chat Podcast. Oi, Tiene, boa noite, muito obrigado pelo convite, obrigado, Joelso. Estamos aí à disposição. Isso aí. Então, Carlos Cesário, gente, ele é diretor executivo da Orquestra de Queimados, Orquestra Sinfônica de Queimados. E ele está aqui para contar um pouquinho dessa história, desse universo, né, da música erudita, música clássica, isso? Podemos chamar assim, Carlos? Podemos sim. Então, e explicar um pouquinho para a gente sobre todo esse universo. Mas antes da gente entrar no universo da música clássica, da orquestra, eu quero entender um pouquinho do Carlos Cesário. Quem é o Carlos? Como que você iniciou nesse universo? Como que ele foi apresentado? Afinal de contas, você é morador aqui da cidade de Queimados, né? E aí, como que começou essa questão da música na sua vida? Então, a música na minha vida, ela começou a fazer parte desde o momento que a gente começou a frequentar a igreja. Minha mãe, na época, também frequentava centros de macumba. Enfim, ela não tinha uma referência ali religiosa. Então a gente frequentava vários ambientes. Sim. Né? Então, assim, eu comecei com pandeiro, né? Foi na macumba mesmo, tá? Depois de um certo tempo, minha avó começou a me levar na igreja evangélica. Até então, minha mãe não tinha denominação, né? E na igreja evangélica eu me apaixonei pela bateria. Então comecei a aprender bateria na igreja e pandeiro e atabaco na macumba. Já sabia de um pouquinho de tudo. Um pouco de tudo. Então assim, esse foi o meu início, né? Então comecei a me apaixonar pela música. E aí, na infância, minha mãe começou a ver que eu tinha muito interesse pela música. Então ela me cadastrou lá, me inscreveu na Vila Lobos. Né? Então, na Vila Lobos, eu cheguei a me apaixonar pelo instrumento chamado trompete. Então, fui conhecer o trompete na Vila Lobos, que eu fui conhecer a história da música, aí o que era música, né? Ou seja, fui me apaixonando ainda mais, né? Depois de um certo tempo, já um pouco mais crescido, né? Aí, ou seja, fiquei na igreja, né? Iniciei na Assembleia de Deus aula de música e também na Vila Lobos. Então, eu estudei com o maestro Joel de Assis, que foi meu primeiro professor de música. Depois estudei com Oséias. Depois tive outros professores. Mas aqui da cidade, né, eu iniciei com o maestro Joel e o maestro Oséias, tá? O maestro Oséias hoje está em São Paulo, né? Pela falta de oportunidade na época, hoje está em São Paulo. Então, assim, hoje a Orquestra de Queimados, ela existe, né? Já há um pouco mais de 10 anos. Temos aí uma inscrição assídua, né, com o CNPJ, criado já, a gente vai completar 3 anos de existência enquanto pessoa jurídica. Registrado, né? Totalmente registrado. E estamos na luta da construção de uma inclusão na sociedade, do indivíduo na sociedade através da música. Então, a música é apenas um instrumento que potencializa. Isso, né? Aí. Desculpa falar um pouquinho, né? A gente está bem, como vamos dizer assim, felizes, né? Porque 3 anos que a gente conseguiu recurso para poder abrir o CNPJ da Orquestra de Queimados, que hoje é uma realidade. E estamos aí cadastrados já na Lei Federal de Cultura, né, aguardando só a aprovação
para a gente poder captar recurso e tornar esse sonho ainda mais real. Né? Me explica então, então você conta um pouquinho de como você começou e aí, no caso da Orquestra de Queimados, você falou que ela já existe há mais de 10 anos. Mas conta pra gente, ela começou desde da nossa emancipação, você já tinha ali um grupo de pessoas, você falou do maestro, explica um pouquinho lá do início da Orquestra em Queimados. Então, desde o primeiro prefeito que a cidade teve, né, já existia já um grupo, né, que inclusive foi o citado maestro Oséias, né, ele foi o grande percussor desse sonho que hoje é de todo artista da cidade que trabalha com música, né. Então, assim, o Oséias, na época, fazia reuniões, ele reunia um grupo de pessoas para poder fazer eventos para a prefeitura, e cada evento desse, os músicos eram remunerados com um sonho, né, com a promessa de um sonho, que a Orquestra Sinfônica da cidade fosse instituída a partir daquele momento governamental, certo? Só que entrou o governo, saiu o governo, enfim, e nada disso aconteceu. Então, houve uma grande frustração dessas primeiras pessoas que iniciaram essa luta que hoje é nossa, né? Então, assim, só eu, em questão de projeto para Queimados, que é a Orquestra de Queimados, só eu tenho 10 anos. Entendeu? Mas vieram outras pessoas, como o caso do Oséias, do Joel, que hoje ele é o maestro da Orquestra de Queimados, junto com o Henrique Matos e junto com o Jorge, o Jorge, né? A gente chama de Jorginho. Então, assim, hoje está à frente desse projeto, né? Para mim, tem sido uma honra muito grande, tá? Trazer esse sonho, fazer real, né? Parece que é impossível, né? Em Queimados ter uma orquestra. Gente, nós temos uma orquestra sinfônica em Queimados. Quantos componentes tem? Olha, hoje tem em torno de 30 pessoas. Olha que bacana. Tá? Mas até o dia 16 desse mês, a gente vai ter em torno de 50, tá? Porque tá chegando 20 instrumentos de corda pra gente, né? Que é uma parceria que a gente acabou tendo com outro projeto, que também é da cidade. E aí vai ter em torno aí de 50 pessoas. Então vai ter 20 vagas disponíveis ou já se tem os músicos? Não, já se tem os músicos. Alguns tocam violino, né? Outros tocam viola, violoncelo, baixo-celo, que são instrumentos mais acústicos, né? Mais harmônicos. Rapaz, que legal. Eventos que a orquestra, que foram marcantes para a Orquestra de Queimados, você pode me dizer alguns? Olha, nós tivemos alguns eventos, sim, tá? A gente fez algumas aberturas para a prefeitura, né? No início do governo, a gente, junto à Secretaria de Educação, tá? No primeiro ano, a gente fez a abertura do aniversário de Queimados, né? Aí veio datas comemorativas, como data dos pais, enfim, a gente fez essas datas comemorativas. E também no final do ano a gente fez uma apresentação musical na praça, né, dos Eucaliptos, no palco que hoje não existe mais. Vamos falar sobre isso. Vamos falar desse palco. Então a gente fez a apresentação de final de ano também. De Natal? De Natal. Tipo cantata de Natal, é isso? Isso. Com todos os músicos. Ai, gente, é lindo. Acho lindo. Aí a gente tocou músicas referente ao tema, né, do Natal, Ano Novo, enfim. E fizemos uma mega apresentação. Nesse dia em específico, teve uma outra orquestra que também é da cidade, que a gente juntou os músicos e aí deu uma totalidade de quase 70 pessoas. Olha, que lindo.
Tem isso registrado em rede social da orquestra? Tem sim. Tem o Instagram da Orquestra de Queimados? Então, o Instagram eu criei há pouco tempo, né? Mas tem na nossa página no Facebook. Qual é a página? É Orquestra Sinfônica de Queimados. Já anotem aí, gente, Orquestra Sinfônica de Queimados, porque, vamos supor, mensalmente, a gente está começando o mês, então mensalmente tem ali ensaios, a população pode ver, não pode, eventos que vocês vão participar, locais que a Orquestra de Queimados sai, já acontece isso? Vocês vão tocar a banda em outros municípios? Me conta um pouquinho como é que funciona ali a rotina de vocês. Então, nesse primeiro momento, né, a gente não tem recurso. Estamos aguardando essa aprovação da Lei Rouanet para poder ter um contrato firmado com os músicos. Né? Então, assim, já teve uma reunião, inclusive foi na minha casa essa reunião, e, assim, todos estão de acordo. A gente trouxe elucidação de alguns fatos que estão ocorrendo, né, com o projeto, desde a criação do CNPJ, né, até a gente está aguardando aí o resultado, que é da Lei Rouanet. Então, passo a passo foi passado, e nessa reunião, inclusive, a gente tinha um maestro. Terminou a reunião, agora a gente tem 3 maestros. Né? Então, foi montada uma diretoria, né? E nessa diretoria, a gente, entre si, a gente votou, né? Então, pela continuidade da minha pessoa enquanto diretor executivo, né, na busca de recursos para o projeto. Então, assim, a questão de ensaios, a gente faz ensaio desde que haja um evento, entendeu? Como todos já tocam, né, profissionalmente, então não há aquela necessidade, e também a falta de recurso também, entendeu? A falta de apoio, de patrocínio. Exatamente, ia falar, a locomoção dos músicos, tem ali um dia, de repente você vai ficar um dia inteiro, você precisa de uma alimentação, então tudo tem um dinheiro, né? Então, assim, a gente faz, no caso, os ensaios, quando há algum evento na agenda, tá? Por exemplo, agora no dia 16, a gente vai ter a apresentação da orquestra, né? 16 de agosto. Então, dia 15 desse mês, a gente tem ensaio, tá? A gente vai estar publicando esse ensaio nas nossas páginas. E dia 15 de julho, o dia anterior, a apresentação também faremos ensaio, tá? A gente viu a necessidade de 2 ensaios justamente para que a apresentação para as pessoas que estarão lá nos assistindo seja a melhor possível, né? Que a gente possa ter uma entrega para a sociedade como um todo. Né? Então, assim, o sonho, ele não morreu, mesmo não tendo oportunidades, né, que a gente esperava ter, né? Porque lidar com um projeto cultural na cidade é bem difícil, né? Não é uma forma fácil, mas o nosso sonho ele está acontecendo e com a ajuda de todos, né? Eu não faço nada sozinho, tem outras pessoas que estão abraçando a gente, porque não adianta ter maestro e não ter músico. Não adianta ter diretor executivo e não ter quem vai parar para te ouvir o seu sonho. Então, assim, hoje a gente sonha junto, né? Hoje todo mundo tem o mesmo pensamento de caminhar na mesma direção. Tem uns projetos na cidade e hoje todos eles estão caminhando com a gente, né? Para o bem comum de todos, né? Que é a formação da Orquestra de Queimados. Então, assim, independente de fulano ter o projeto A, B, C, né? Que funciona dando aula de música gratuito. Cada um das pessoas que esteve presente, inclusive na minha casa, todos eles são maestros. Então, assim, de maestro, falar, não, cara, eu vou ser músico do teu projeto, isso pra mim me alegra muito. Me emociona muito.
Inclusive, no dia lá da reunião, eu cheguei a chorar. Mas imagina. Entendeu? Inclusive, pessoas... É um profissional grande dentro da área e tá abraçando, acreditando que é possível. Isso aí. Então, assim, pessoas até com melhores formação do que eu, com melhores experiências, vivência na música do que eu. Então, eles me elegeram ali para ser o porta-voz, entendeu? E isso, para mim, não tem preço. Então, as pessoas acreditam em mim pelo simples fato. Sonho de fazer uma Queimados melhor, sonho de ter uma inclusão do indivíduo na sociedade, porque música é isso. É a arte de manifestar sentimentos da alma mediante o som. Ou seja, manifestação. Então, quando a gente fala de manifestação de sentimentos, a gente fala de expressão. Né? A gente fala de amor. A música em si, a maioria das letras, quando a gente ouve, seja lá um sertanejo, seja lá... Então, tem algumas frases que marcam a nossa vida. Toca o coração. De fato, toca o coração. Então, música é isso, né? E estar à frente desse projeto, mesmo com gigantes da música, né? Nos apoiando, enfim, pessoas que jamais imaginei que pudessem nos apoiar. Inclusive, tem um jovem que ele é da Orquestra Sinfônica Brasileira, que é morador de Queimados, né? Eu falei, caramba, eu vou convidar ele. Será que ele vem? Foi a primeira pessoa a chegar lá. Ah, sério? Então, assim, a gente fica muito feliz, né? Porque aí a gente vê que é um projeto que não há vaidade. Mas me tira uma dúvida. Você falou que hoje vocês possuem aproximadamente 30 componentes. Os instrumentos são desses músicos ou vocês... Sim. Existe então, são dos músicos. Sim. Mas vamos supor, se eu sou uma empresa e eu quero ceder equipamentos para vocês, eu posso estar entrando em contato com você e fazendo essa doação também? Existe? Sim, pode também. Inclusive, quando a gente teve um projeto chamado Música nos Bairros, né? Então, a gente, só cadastrado, a gente teve quase 300 crianças, né? Firme mesmo até o final, ficaram, se não me engano, umas 70, 80 pessoas. Então, a gente precisou de doação de violão, precisou de doação de instrumentos como flauta, né? Flauta doce. Então, assim, teve empresários da cidade que chegou junto, mas isso tudo se deu graças a um amigo nosso, que é o Luizinho. Ele é o atual presidente da Associação de Moradores do Bairro São Roque, né? Então a gente teve ali 11 meses, quase um ano ali de projeto gratuito para a sociedade, né? Hoje já não tem mais devido à questão de recurso. Então tudo que trata de recursos, de apoio cultural, hoje é bem escasso, né? Então a gente está nessa luta, a gente não desistiu, a gente está pensando já no próximo ano caminhos para poder dar continuidade a esse projeto. Eu, quando iniciei na música, quando bem menino, mais jovem, eu comecei sendo bolsista, né? Então eu tinha meio salário mínimo, que era pago pelo Estado, na época da FATEC Nilópolis, maestro João Carlos, né? Então, assim, eram poucas bolsas, né? Eram poucas bolsas. Então, só quem era bolsista na época eram os líderes de naipe. A gente chama de primeiro trompete, primeiro trombone. Você era muito bom naquilo e aí... Quem me dera se eu fosse bom, meu Deus. Acho que foi muito Deus mesmo na minha vida, sabe? Em me abençoar, que... E vamos ser sinceros, né, Carlos? Nesse caso aí, por exemplo, eu não sei, gente, eu sou muito leiga, não sei nem o valor do trompete, mas existem aqueles outros instrumentos que são maiores, que são caros. Não são instrumentos assim tão populares, se comprar ali, você compra por, sei lá, R$500, não é isso? O meu trompete hoje ele é profissional, né, um Vicente Bar.
Vicente Bar novo é 15 mil reais. Aí, gente, tá vendo? Mas assim, eu iniciei com um instrumento na época de 600 reais, um trompete estudantil, né? O Veril, um instrumento muito bom, por sinal, uma marca boa. Mas hoje eu tenho um instrumento Você acha que, às vezes, por exemplo, principalmente, estamos falando de queimadas, estamos falando de Baixada Fluminense, estamos falando de pessoas que têm sonhos, mas que não têm recursos, muitos também não têm apoio. E aí, para poder conseguir novos integrantes ou participantes ou pessoas que têm o interesse de participar desse universo. Porque eu acredito que as pessoas devem... eu vou tocar um instrumento, isso é muito caro, isso não é para mim. Existe muito isso? Você encontra muitas pessoas com essas próprias barreiras limitantes? Sim, muito. Porque o que acontece? Essa orquestra de um amigo meu, a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, lá eles têm piano avaliado em mais ou menos R$1 milhão. Eles têm um bumbo sinfônico, se não me falha a memória, avaliado em torno de 150 mil. Então, assim, para uma pessoa comum como nós, é impossível ter um instrumento desse, né? Então, assim, então a gente vê que, de fato, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa simples, de origem humilde, né? Então, quando minha mãe conseguiu comprar um trompete para mim, né? Então, assim, eu não sabia se eu pulava, se eu chorava, porque era algo que, para mim, uma pessoa que, enfim, que era cheia de sonhos, mas que não se via na condição de ter um instrumento daquele, para mim foi um momento mais glorioso, mais, enfim, maravilhoso da vida, né? Estudar em uma das melhores escolas do estado, que é a Vila Lobos. Vila Lobos, né? Então, assim, Deus, ele supriu todos os meus sonhos e vem suprindo todos eles, né? Então, mesmo sendo uma pessoa simples da cidade, uma pessoa humilde, eu posso dizer hoje que já toquei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Teatro João Caetano, Teatro Noel Rosa, participei de uma das principais bandas do estado, que na época se chamava UERJ Jazz, né? Então foi uma grande percussora. Inclusive hoje existe a UFRJ Jazz, mas o UFRJ Jazz começou quando a gente iniciou o nosso trabalho. Entendeu? E na época a gente era a banda principal do governo de estado, né? Então, assim, se iniciou na época do governo da época, o governador da época, na pessoa do Sérgio Cabral. Então, a gente era músicos contratados pelo estado, né? E a gente fazia apresentações na UFRJ e outras instituições, seja ela de estado ou federal, entendeu? E uma dessas apresentações foi no Teatro Municipal. Quando eu vi o Teatro Municipal do Rio... Você soltou, né? Falei, caramba! Eu cheguei no Municipal! Eu, morador de Queimados. Enfim, o teatro é muito lindo. Pisar naquele palco e ser o trompete solo. Porque... Nossa, dá pra ter gente, o olhinho dele tá aqui todo lacrimejando. Porque assim, na verdade seria outro trompetista, o solista, mas ele não pôde ir, né? Que na época era o Marquinho da 7, era o grande nome do momento. Enfim, eu não dava nem o da 5. Mas enfim, aí me falaram, não, você acompanha todos os ensaios, não, faz o solo. Aí eu fui o solista do Teatro Municipal. Tremeu? Muito! Eu tive que, assim... controlar ali a ansiedade, controlar, o medo, tudo. Graças a Deus, assim, eu nunca fui o melhor músico, né? Mas eu sempre fui de, por exemplo, ler uma partitura e memorizá-la. Você é disciplinado. Pode-se dizer que é isso. Então, tipo assim, se eu estudar uma ou duas vezes, no máximo 2 vezes, eu consigo memorizar toda uma partitura. Entendeu? Aí, ou seja, isso me ajudou na época. Porque o que eu fiz? Eu fechei o olho.
fechei o olho, comecei a chorar e fui tocar. E assim, foi o solo mais bonito. Eu acho que foi mais bonito devido à expressão do sentimento que eu tava sentindo naquele momento. Você colocou o coração naquilo. Entendeu? Mas fechei o olho, foi de olho fechado. Porque se eu tivesse com o olho aberto, eu acho que o negócio não sairia, não. Eu imagino. Mas enfim, bacana. então a gente começou a nossa trajetória dessa forma, né? Sendo bolsista, recebendo na época meio salário mínimo. E depois a gente foi para o Exército Brasileiro, né, a qual eu fui corneteiro, e a banda de música me aproveitou. Na época, o capitão da época, que era meu chefe de comando, um dos meus chefes, ele falou: Carlos, você precisa fazer o curso de corneteiro. Só que já estava na metade do curso. E aí? Só que como ele era capitão graduado e a pessoa responsável pelo curso era tenente, então acabou acatando a ordem superior e aí conseguiram me encaixar no curso. Né? E aí, nessa época, eu consegui ser o melhor corneteiro da época. Inclusive, tem até meu nome lá no quartel, lá como um dos melhores corneteiros da época. Para de ser modesto, tá? Você, ó, ele é muito modesto. Ele tá ali, já tocou no municipal, foi o solista. Isso aí, rapaz. Não, mas essa bacana. questão de ter sido solista foi a oportunidade. Foi a oportunidade, Mas aí entra no seu currículo. Né? Acaba entrando. Mas não que eu seja melhor do que ninguém. Tem pessoas muito melhores aí. Carlos, você tem que pegar todas essas experiências. Como você falou, você é um menino aqui da Baixada, que aparentemente você nem tinha recursos, mas você sempre teve seu sonho e Deus tá vendo. Eu sou muito de acreditar nisso, sabe? Nada nessa vida é por acaso. Existe, aí você falou, foi o acaso? Sim, mas Deus mexeu lá os pauzinhos para que pudesse. E hoje você está aqui podendo contar a sua história. Você está podendo usar da sua história como exemplo para que outros meninos, assim como você, hoje consigam também. Sim, inclusive nessa questão de bolsa, né? Que eu falei que só era bolsistas titulares, porque o valor que o Estado repassava a FATEC era baixo. Então, assim, eu só consegui ser bolsista porque no ano que eu entrei, que eu passei na prova lá, que era uma prova que tinha que fazer, eu iniciei como o último trompete. Aí as pessoas foram saindo, alguns foram pelo quartel e tal, e aí eu consegui ser o primeiro. Mas assim, Deus, ele, justamente no ano que eu entrei, já consegui ser bolsista, acho que no 3º ou 4º mês. Então assim, comecei a receber bolsa, fiquei quase 2 anos recebendo bolsa. Na época, fui abandonado pelo pai. Eu não lembro qual é a idade exatamente, porque já tem tempo, mas foi na faixa etária de 12 a 15 anos. Então, assim, eu vi meus sonhos sendo frustrados naquela época de abandono, né? E aí a gente vê a música nos dando a oportunidade de crescer. Tipo, meu pai saiu, a gente comia, mesmo sendo uma família humilde, mas comia do bem e do melhor. Carne ali de primeira, de segunda às vezes. E aí a gente começou a não ter mais alimento em casa, entendeu? E foi justamente na época que eu consegui ser bolsista. Então, assim, a bolsa que eu recebia da FATEC ia todo para dentro de casa, ia todo pro sustento. Então, assim, Deus, ele me deu muitas oportunidades, né, de estar crescendo. Hoje, graças a Deus, eu estou crescendo gradualmente, subindo degrau por degrau, né? Mas com a ajuda de pessoas que acreditam no nosso sonho. Isso aí, muito bacana. De pessoas que acreditam no nosso projeto. Então, assim, a música realmente ela transformou a minha vida e o nosso objetivo é justamente esse, que a música, que outras pessoas sejam transformadas também através da música. Seu objetivo hoje da Orquestra de Queimados, tipo, Tchene, a gente pensa hoje, a gente está trabalhando para 2025, a gente está aqui. Qual é a meta? A meta principal da orquestra, né, é da socialização do jovem. Porque, por exemplo, eu sei que a gente não vai ter vida para sempre. Então a gente pretende deixar um legado
para que outras pessoas deem continuidade ao nosso trabalho. Né? Então, assim, o principal objetivo para 2025 é o quê? Que a gente consiga recurso através da lei federal, né? E com esse recurso a gente consiga remunerar os músicos que estão conosco. Para quê? Para a gente implantar o projeto de música nos bairros. Inclusive, o nome do projeto que está cadastrado na lei federal é o Música nos Bairros. É o Música nos Bairros. Então, a gente criar vários polos, né? E com esses polos, a gente conseguir atender a população de forma totalmente gratuita, com professores remunerados pela orquestra, mas com a sociedade totalmente de forma isenta de pagamento. Entendeu? Dessa forma, a gente acredita que conseguirá tirar os jovens da mão do tráfico, né? Porque quando a música ela entra como atividade complementar do aluno, seja música, seja capoeira, seja qualquer atividade cultural, então você acaba socializando aquele jovem, né? Trazendo ele para dentro de uma comunidade. No caso, aí a gente está falando de estrutura organizacional, né? Então, trazer ele para dentro dessa estrutura para que ele tenha oportunidade. Assim como eu tive no passado, como eu falei, que eu fui bolsista. Exatamente. Então, com o dinheiro daquela bolsa, eu conseguiria comprar uma mistura para dentro de casa. É o que a gente... Imagina você com o projeto Música nos Bairros e ali um menino, né... Lá do Santo Expedito aqui de Queimados, que de repente quer ali, tá tocando uma flauta, mas que consegue receber um dinheirinho para ajudar em casa, para se locomover para os eventos, porque, né, não mora próximo. Então tem que ter um incentivo, uma ajuda. Isso é muito importante. Inclusive, aí eu vou citar Barra Mansa, tá? Porque, assim, o meu mentor é de lá, de Barra Mansa. Eu tenho uma parceria muito grande com a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. E a gente tem um projeto Música nas Escolas. Esse projeto é nosso. Tá? Ele é patenteado pelo Vantuil de Souza, que é o criador do projeto. Então, é um projeto patenteado. Esse projeto Música nas Escolas, hoje lá em Barra Mansa, ele atende 22 mil alunos. Tá? 18 mil são bolsistas. 18 mil bolsistas, aproximadamente. E as bolsas, elas variam em torno de R$900 e R$1.600. Então, assim, quando a gente engloba isso numa sociedade, uma cidade que é uma cidade ainda de pessoas com baixa renda, porque a renda per capita da nossa cidade ela é em torno de 2,5, né? A renda per capita. Então, se você coloca aí uma família que tem 2 filhos e aí você, através do seu projeto, consegue remunerar esses alunos, que foi o meu caso, eu era remunerado pela FATEC. Então, assim, é uma atividade complementar e que acaba ajudando esse aluno a ter o sonho dele de ter o instrumento dele profissional, que foi o que você falou de um instrumento ser caro, e eu citei a questão do meu trompete hoje, que é um trompete profissional, né, que custa, na média, na base aí dos R$15 mil. Então, assim, essa pessoa consegue ter o instrumento profissional. E a diferença de um instrumento estudantil para um instrumento profissional é a projeção do som, é a sonoridade que é muito melhor, entendeu? Então, assim, você acaba tendo resultados também melhores, através dos estudos, obviamente, mas pelo instrumento ser de qualidade, de fácil execução. Então, tudo isso acaba ajudando bastante, né? Então, assim, o projeto Música nas Escolas tem sido exemplo há mais de 23 anos lá em Barra Mansa. Entendeu? Ou seja, se dá para fazer em outros municípios... Dá para fazer em Queimados também. Dá para fazer em Queimados também. Olha, infelizmente a gente está chegando no final do programa. Todo mundo... Mas, assim, eu sempre gosto de pedir o convidado para deixar uma mensagem para que outras pessoas possam se inspirar. Mas eu já achei tão bacana tudo que você falou, já foi tão inspirador, né, para meninos que têm o sonho de participar de uma banda, de uma orquestra, assim como você, que esse programa possa, a sua história, servir de inspiração para muitos. Então, dessa vez, eu não quero que você mande uma mensagem para essa galera que quer entrar, não. Eu quero uma mensagem para os governantes, eu quero uma mensagem para essa galera que, de fato, tem condições. Gente, a música é inclusão do cidadão, né?
É a construção da cidadania. É fazer com que o que você acabou de dizer diminua a violência, diminua o tráfico aí. Tanta gente que está perdida, sem rumo. Tem tanta gente que está hoje em depressão, que sofre de ansiedade e não sabe como se curar. E aí busca remédio. Mas a saúde, para se livrar de tudo isso, muitas das vezes está em participar ali de uma música, em ter ali projetos que salvem essas pessoas. As pessoas estão muito doentes, Carlos, né? E porque não sabem muito o que fazer, para onde ir. Então existe uma orquestra em Queimados, aonde tem aqui na pessoa do diretor executivo Carlos Cesário, que está buscando recursos, buscando você que é empresário aqui da cidade de Queimados, que pode contribuir, que tenha condições de contribuir, que de repente ganha até um incentivo, sim, né, para diminuir me salva a palavra, mas precisamos de ajuda. Então deixa uma mensagem para as pessoas que tenham condições de ajudar. Bom, então vai ser diretamente aos empresários da nossa cidade, né? A você que tem uma empresa, seja ela pequeno porte, grande porte, se você for um dos patrocinadores do nosso projeto, tá? A Lei de Incentivo à Cultura, que é conhecida como Rouanet, ela te dá a isenção de até 100% da sua contribuição, tá? Você deixa de pagar o imposto ao governo e investe em um projeto social e cultural da nossa cidade. Tá? Que esse projeto será um grande percussor, um objeto potencializador e transformador na vida de outras pessoas, assim como foi na minha vida. Bom, acho que é isso. É isso, é muito isso. Carlos, parabéns, tá? Continua nessa caminhada. Você é luz, você é sucesso, você está sendo aí um indicador para que outras pessoas possam seguir, né? E eu quero ver muito mais da orquestra de Queimados em Queimados. Quero que você manda pra gente aí, a gente publica no chat podcast. A orquestra vai tocar aqui nesse teatro, no Metodista. Vocês fazem apresentações ali? Então, a gente, dia 16 de agosto, vai ter a apresentação. Vai ser lá. Né, que a gente vai enviar 2 ofícios. Né, porque a gente também tem que saber a data de disponibilidade do espaço. Então, a princípio, a gente vai pedir o teatro e vai pedir a Praça dos Eucaliptos. Caso um ou outro não possa, a gente acredita que pelo menos um local a gente tenha. Por favor, né? Precisamos. Pelo menos um. Então, assim, a gente conseguindo essa liberação de espaço, a data já está definida, é dia 16, tá? Nem que a gente faça na porta da minha casa, mas o evento vai acontecer. Vai acontecer. Aí a gente vai estar pedindo vocês. Vamos compartilhar muito. Para poder estar nos ajudando com essa divulgação. Sim. E que espero que seja sucesso aí. Sucesso. Já quero no final do ano também participar lá do Natal, hein? Ver aquelas musiquinhas. Ai, lindo. Gente, muito obrigada por ter ficado com a gente, por ter assistido esse podcast. Já se inscreva no nosso canal, a gente tá aí na luta também. Então, precisamos de você que está assistindo o nosso programa aqui, que conhece o trabalho do Carlos Cesário. Se inscreve aqui no chat podcast, a gente também está sempre aqui falando de cultura, apoiando os fazedores de cultura da cidade, né? Falando um pouquinho sobre empreendedorismo sempre. E todas as quintas-feiras a gente fala de política municipal. Então, Chat Podcast, o podcast mais completo aqui da Baixada, número 1 da cidade de Queimados. E a gente conta com vocês sempre. O nosso muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.